Como é que foi a primeira quinzena de maio aí, hein, riqueza? Desafiadora, né? Pois é, estamos numa lunação de touro que vai nos trazer a consciência da perseverança, de aprendermos a discernir sobre o que nos nutre, aquilo que devemos alimentar, que vai trazer força, potência de realização, de materialização, né? Quais os valores, recursos que nós temos, dons, vocações, para construir, alicerçar, estruturar aquilo que a gente quer ver realizado, mas não está sendo uma alunação fácil, pois temos os desafios entre aquilo que a gente persevera, né, e aquilo que a gente precisa transformar, né? Touro quer manter, e para manter algumas coisas a gente tem que discernir se isso é favorável ou não para a gente continuar carregando. Então, bora lá entender como a segunda quinzena vai ajudar a gente a liberar, a soltar aquilo que não está ajudando a gente, né, que está sendo um peso, que está sendo um fardo, para que a gente possa ser mais forte sem tanto esforço. Eu sou Camila Olivetti, esse é o História do Céu, vamos falar da semana do dia 12 de maio ao dia 18 de maio. Vem comigo. E nós começamos essa semana do dia 12 de maio já com a lua cheia no signo de Escorpião. Então a gente chega agora, como eu falei, né? Abre-se aí uma segunda quinzena, são 12 dias do mês, mas a gente pode dizer que ela vai pegar aí boa parte dessa segunda quinzena do mês de maio, ok? E a gente começa então, a gente chega com o ápice dessa alunação de touro, com a lua cheia a 22 graus de Escorpião, no próprio dia 12, às 13 horas e 56 minutos. Uma lua cheia muito especial, quem acompanha astrologia, quem acompanha alguns canais aí nas redes sociais, tem visto sobre a lua de Vesak, que é uma lua importante. Eu não vou adentrar nesse aspecto, pois não é nada do meu estudo, né, mas acho muito legal, acho muito interessante, quero me aprofundar nisso, mas fala de uma iluminação do Buda, né, seria a data de nascimento e de morte também dele, enfim, mas é uma conotação de que existem energias cósmicas divinas que estão nos ajudando, nos iluminando, trazendo forças para que a gente possa perseverar, continuar firme, né, e nos conectarmos com a nossa essência. Eu gosto bastante dessa ideia, então eu quis trazer essa pincelada aqui para vocês. Mas uma lua cheia, ela revela, ela explora, ela expõe, na verdade, essa palavra, né? Ela deixa em evidência aquilo que precisa ser trabalhado. E no signo de Escorpião é o que precisa de desapego, de limpeza, de transformação, é aquilo que a gente tem que depurar, né? Eliminar, fazer bem uma limpeza nas circunstâncias da nossa vida, nas nossas emoções, principalmente, porque é um signo de água, nas nossos relacionamentos, né? E vai ficar em evidência, então, durante essa semana, aquilo que pode estar travando, que pode estar contaminando, que pode estar, como que fala a palavra? É o contágio, né? Contagiando ali o que você tem de bom, seus recursos, seus valores, e que não estão sendo bem utilizados por alguma energia tóxica veio para mim, as toxinas, né? A eliminação das toxinas. Escorpião rege os intestinos, né? Então é por onde a gente faz as limpezas, os nutrientes, que é touro, que é a nutrição, a alimentação, por isso que ele tem a fama, né, de comilão, mas é tudo que a gente ingere, tudo que a gente absorve, é um signo de terra fixo, mas por ser fixo ele quer manter, ele quer preservar, e nem tudo deve ser preservado, né? Na própria alimentação, a gente excreta, né, aquilo que não serve, a gente elimina, inclusive aquilo que já foi utilizado, já foi processado, e aí o corpo elimina, e uma lua cheia Escorpião está falando disso, desse processamento e
dessa capacidade da gente de deixar embora e de expurgar aquilo que está travando e que está tirando a potência, né? Vamos ficar com os nutrientes e deixar as toxinas irem embora. Legal? Então ela acontece ali no dia 12 de maio. Então essa relação, né, de touro e escorpião é bem essa coisa da nutrição, da perseverança, da continuidade, da manutenção do que você quer construir, das tuas características, né? Leva para qualquer situação aí da tua vida, porque vocês podem ter o signo de escorpião em alguma área do seu mapa astral, então pode estar falando para alguns das situações na família, para outros na situação do trabalho, para outros na saúde, na parte emocional e espiritual, né? Observa aí como você está usando os recursos que você tem, uma alunação de touro, e o que está ali contaminando ou que está ali precisando ser depurado, que está precisando ser eliminado dentro dessas dinâmicas, porque está travando, né? Porque não está deixando que você absorva o que for necessário, o que for de bom, legal? Essa lua cheia, ela acontece com a lua em oposição a Urano. Urano está ali em touro faz bastante tempo, né? Falando de acharmos novas formas de produzirmos, novas maneiras de usarmos os nossos recursos, a nossa vocação. Touro fala bastante do trabalho, das finanças, do dinheiro, daquilo que a gente vai em busca do conforto, do prazer. Então, Urano vem para tirar a gente da zona de conforto, que às vezes nem tá tão confortável assim, né? Da zona de negligência, onde você está ali estagnado, porque touro, como touro é um signo de terra fixa, às vezes a gente está parado, a gente está muito enraizado, a gente está ali em padrões ultrapassados, enrijecidos, porque pode trazer essa coisa de rigidez, e vem o Urano ali em touro já há muito tempo, ajudando a gente a quebrar, né, romper com esses padrões, romper com essas barreiras, tirar essa estagnação, e Urano traz isso através de imprevistos, de novidades, de coisas inesperadas, trazendo reviravoltas, instabilidade. Ele gera um pouco de caos, e o caos é necessário, né, para que a gente possa se mexer, o incômodo é necessário para que a gente possa se movimentar, legal? Então a lua, quando ela chega ali em Escorpião, numa lua cheia, ela aciona esse Urano, falando assim, ó, o diferente precisa vir, o novo precisa chegar, tá? Você precisa encontrar, fazer atualizações, que barreiras você precisa quebrar, que situações estão estagnadas, enrijecidas, fixas demais, né? Se você está aí parado na vida, não está conseguindo caminhar, esse Urano vem para trazer movimento. Vou dar um exemplo, às vezes você está num emprego, num trabalho, ou numa forma de trabalhar, muito acomodado, muito tranquilo, e aí começam a acontecer situações no trabalho, com os colegas, ou na própria empresa, falta de pagamento, ou uma insatisfação com a sua remuneração, você começa a ficar insatisfeito com o trabalho, por quê? Porque tem coisa ali que precisa ser mexida, não dá mais para ficar naquela paradeira, naquela pasmaceira que estávamos. Então, Urano traz esse movimento, porque ele pede o quê? Adaptação. Ele pede flexibilidade da nossa parte, tá? Ele fala para a gente fazer reajustes, né? Ajustar aqui de forma inovadora, de forma tecnológica, de forma inspirada, original, trazer originalidade, trazer inventividade para a nossa forma de viver em várias esferas, mas aqui principalmente, né, na parte de trabalho, na parte de dinheiro, na parte da construção, da solidificação de algo que você tem vivido aí na sua vida, tá? E nós temos também, a principal data dessa semana é o dia 12, a gente já vem sentindo essa energia dessa lua cheia já ali desde o dia 10, mais ou menos, né, e ela vai reverberar durante toda a semana, ok? E nós temos também Mercúrio, que está em touro, falando da nossa comunicação, da nossa mente, né, mais
produtiva, mais inspirada, né, querendo assim materializar de fato, ser mais objetivo, mais prático, mais produtivo, fazendo um aspecto desafiador com o Plutão. Plutão está em Aquário, ele está retrógrado ali desde o dia 4 de maio, vai ficar até o dia 13 de outubro. Então aqui tem imprevistos, tem modificações, tem transformações na nossa forma de falar, de se comunicar, de interagir com as pessoas, nos nossos relacionamentos interpessoais, na forma de pensar. É bem uma quebra de mentalidade mesmo, para a gente sair da zona de conforto e encontrar novas formas diferentes. Plutão está em Aquário, Aquário é regido por Urano, então são energias análogas aqui. Então tem revisões de padrão, aqui mexendo principalmente com as nossas ideias, com o nosso campo mental, por ser Aquário, mexendo com grupos, participação em projetos, em empreendimentos, a coletividade, tudo que nos remete a um grupo de pessoas, a nossa participação nas redes sociais, nas mídias, nas interações com os amigos, com os colegas, né? Tem aqui uma mudança social acontecendo e na nossa parte individual, como nós nos comunicamos e interagimos de forma inovadora, né? Trazendo aqui mais produtividade, uma produtividade mais eficaz, vamos dizer assim, ok? Essa energia também da Lua oposta a Urano, o Mercúrio quadrado com Plutão, vai trazer uma energia de transformação, e a própria Lua em Escorpião, a Lua cheia em Escorpião, traz uma transformação no sentido de trazer à tona, evidenciar situações mais complexas, mais profundas, emocionais, que estão pedindo da gente alguns cortes, algumas rupturas, as quebras de padrão. Nós temos ali desde o dia 27/4, comecei falando da lunação, que está desafiadora, porque logo na lua nova, do dia 27/4, nós tivemos a oposição entre Marte e Plutão, e essa lua quadrando Marte, fazendo oposição, fazendo quadratura também a Plutão, tá? Uma energia bélica, uma energia violenta, de destruição, de encerramento, de cortes, de finalizações ali, tem uma agressividade, uma impulsividade no ar, né, que nós estamos vendo ali em muitos acontecimentos, tenho conversado com muitas pessoas, na minha própria vida tenho visto situações até um tanto desafiadoras mesmo, complexas, bem profundas, que estão vindo porque nós temos o mérito, tá? E a capacidade de falar, opa, tem alguma coisa aqui ruim, é igual o signo de Touro, que é essa alunação, ele fala do corpo, né, da matéria. Então, provavelmente está mexendo aí em alguma situação material, física, ou mais concreta da sua vida, que está sofrendo um abalo, né, que você perde o controle. É uma lua cheia em Escorpião, fala assim, você não tem controle de nada, né? Não adianta ficar tentando controlar. E a energia de Touro, de uma forma assim desequilibrada, fica tentando segurar, fica tentando controlar, fica no apego. Então, por isso que fala, é soltar. Às vezes as coisas vão ser retiradas da nossa vida, encerradas, cortadas, rompidas, tá? Para que a gente observe igual no nosso corpo, quando temos algum tipo de moléstia, uma febre, um desarranjo intestinal, uma dor muito forte, é o corpo já estressado, já às vezes até inflamado, às vezes até já sobrecarregado, né? Dizendo, olha, precisa mudar algum comportamento, precisa mudar a alimentação, precisa mexer, movimentar o corpo, buscar uma flexibilidade, se está muito parado, está enrijecido, começa a dar dor. Eu acho que essa analogia é muito legal, leva isso para outras esferas da sua vida, né? Onde o teu corpo está falando assim, você está sedentário, dessa forma não está funcionando, precisa se movimentar, precisa flexibilizar, adaptar, e muitas das vezes tem um padrão aí para ser rompido. Legal? Então essa energia da semana. Aí no decorrer dos dias, né, no dia 13, a Lua vai ingressar em Sagitário, vai fazer bons aspectos aqui
com Saturno, com Urano, perdão, com Netuno e com a Vênus, né? Um aspecto favorável também com Plutão. Eu sinto que no dia 13 vem uma energia mais de motivação, sabe? Aquela coisa do, tá, legal, eu preciso me mexer, eu quero ir em busca daquilo que me faz sentido, que me dá propósito, que me dá um direcionamento. Nós estaremos mais animados para fazer as mudanças, com mais responsabilidade, com mais coragem, tá? Porque faz aspecto com esses signos que estão em Áries, com mais ímpeto, com mais audácia, para a gente arriscar, mas aqui é uma situação de inspiração, de falar assim, bom, o que é que eu preciso fazer, tá? De irmos em busca de quais são as crenças que precisam ser mudadas, qual é o movimento que precisa ser feito, que atitude que temos que tomar. É uma tomada de consciência e uma abertura para começar a transformar. Legal? Aí no dia 15, a Lua vai para Capricórnio e aí a gente vai começar a concretizar. Então, ali no dia 13, 14, é a inspiração, são as ideias, né, você movimentando o seu mental. Lá, quando a Lua, no dia 15, ingressa em Capricórnio, ela vai falar assim, legal, agora pegue, observe quais são os recursos para você concretizar isso, qual é o movimento prático, objetivo mesmo, que deve ser feito. Ela faz um bom aspecto aqui com o Júpiter, então eu acho que as informações, Júpiter está em Gêmeos, as informações vão chegar através de uma conversa, através de um curso, através de uma pesquisa que você fizer, né? Vai estar aberto esse canal de comunicação aqui, tá? E vai dar um pouco de uma energia de tipo, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Um pouco de dúvida sobre a nossa capacidade, a nossa coragem, pode dar até um pouquinho de medo, será que eu estou pronto mesmo para fazer essa mudança? Aí agora que tudo meio que foi, está se desmoronando aqui, o meu castelo de areia, com essa alunação de touro, se não está construído em bases sólidas, né, bem alicerçado, é só um castelo de areia que essa lua cheia em Escorpião vem com a água, né, e desmanche e fala assim, olha, era tudo ilusão. Então a gente pode estar aqui com uma energia de dúvida, de entrar, cuidado aqui com uma energia de vitimismo ou de não competência, de não capacidade de fazer as coisas, só que é só uma ilusão, ok? Depois ela faz um bom aspecto com o Mercúrio já no dia 16, falando assim, não, você consegue, né, você consegue articular as ideias, você consegue articular as interações, as negociações, os contratos que você precisa firmar para que isso seja construído aí na sua vida de forma mais sólida, de forma mais consistente, que a consistência é interessante, uma palavra boa, e as escolhas estarão em xeque aqui no dia 16, porque essa lua em Capricórnio vai fazer uma quadratura com a Vênus, Vênus em Áries. Então, tudo não terás, né? Meu marido fala bastante essa frase para mim, porque eu sou geminiana, eu quero tudo, eu não consigo escolher, e aí, assim, as escolhas, elas são fundamentais pra gente, para você conseguir construir uma coisa, você vai ter que abrir mão de outras, para sair do sedentarismo, você vai ter que largar a Netflix um pouco, algumas horas, né, o descanso, o conforto do sofá quentinho, para ir para academia, mas sabendo que é em prol do futuro, em prol de algo que você está construindo, né, que você está alicerçando na sua vida, você consegue fazer as escolhas a partir da tua vontade, se apropriar que, de fato, você quer de verdade, a Vênus está em Áries, falando assim, o que você quer, o que você deseja, qual é a vontade que vai te trazer motivo para a ação. E aí no dia 17/5 nós temos um aspecto muito importante, que é o Sol conjunto a Urano, né? O Sol está em Touro, e aí ele chega e começa um novo ciclo, faz essa conjunção com o planeta Urano, isso acontece uma vez por ano,
né, só quando o Sol passa por onde Urano está. Então acontece ali no dia 17 de maio, e aqui é mudança, é transformação, é renovação, é lucidez sobre o que precisa ser mudado, modificado nos nossos comportamentos, na nossa mentalidade, na forma como a gente produz, na forma como a gente constrói a nossa vida, na forma como a gente usa os nossos recursos, recursos materiais, financeiros, recursos emocionais, aquilo que é valoroso para a gente. Tem aqui uma mudança de mentalidade sobre o nosso valor, sabe, sobre as nossas competências, e a Lua também faz um aspecto favorável com esse Urano. Então eu acho que é um dia bem bonito aqui, dia 17, para que a gente faça o novo, abra a cabeça para novas formas, né, de nos nutrirmos, de nos consolidarmos naquilo que a gente deseja. E no dia 18, último dia aí dessa semana, a Lua já ingressa em Aquário, e aí ela faz a conjunção com o Plutão. O Plutão também falando destas mudanças aí, ativando de fato as transformações. Então é muito interessante, porque ela faz essa meia volta aí, né, essa lua cheia, Escorpião, passa por Sagitário, Capricórnio e chega em Aquário ali, fazendo essa conjunção com Plutão, falando da nossa força de transformação, da nossa força de regeneração. Eu vejo aqui que tem muita coisa que vai rolar assim, afastamento de grupos, afastamento de amizades, os ambientes, as pessoas, as trocas que você tem, as pessoas com quem você compartilha, as pessoas com quem você se associa, elas estão se transformando. Por quê? Porque você já está vendo que naqueles lugares onde você estava, às vezes tinha relacionamentos tóxicos, às vezes tinha relacionamentos abusivos, ou não tinha mais nada a ver contigo. Alguns vão estar encerrando ciclos, né? Porque ali já deu, às vezes nem era ruim, tá? Mas é porque já encerrou um ciclo, precisa se libertar, precisa seguir o seu próprio caminho, liberar estas pessoas também. Só toma cuidado aqui, porque os cortes e as disputas de poder embasadas em manipulação, em controle, em divergência, o que eu sei é melhor do que o seu, você está querendo me manipular, e aí então eu vou romper. Será que não é você também? Fica de olho, né? O quanto você está sendo intransigente. Por que eu estou falando isso? Porque o Plutão está retrógrado em Aquário. Aquário é a respeito às diferenças. Então, às vezes, pode ser que a gente queira romper com determinadas pessoas, projetos, situações, equipes, grupos, porque a gente já não coaduna mais com aquilo, né? Mas veja se é porque realmente não dá mais para caminhar na mesma direção, ou se você simplesmente está querendo que todo mundo pense igual você, não está respeitando as diferenças, porque o diferente pode conviver, né? O diferente pode se ajudar, o diferente pode, inclusive, virar uma potência de agrupamento, de seleção de várias habilidades aqui para, de fato, virar uma unidade, né? A partir de cada um ser o que que se forma uma unidade. Então observa se esses rompimentos não são por ego, que é por poder, por disputa de poder. Legal, gente? Agora, se não estava legal, se não estava mais funcionando para você, aqui é uma hora de romper. E o Mercúrio faz uma quadratura com Marte, tá? A comunicação aqui tende a ficar um pouco mais autoritária, um pouco mais incisiva, assim, agressiva, impositiva. Toma cuidado aqui com a forma como recebe ou como comunica a mensagem que você está recebendo ou que você está enviando, tá? Tem que tomar muito cuidado se o orgulho não está tomando conta, se não está sendo movido só por uma necessidade de validação, de reconhecimento, e aí como a outra pessoa discorda de você, aí você quer se retirar, você quer desmerecer a opinião do outro só porque ela não valida aquilo, não te autoriza ou não te põe num pedestal. Legal? Aqui é para cortar qualquer situação ali de competição, de disputa de poder, tá? E precisa, sim, ter a cabeça mais
na praticidade, naquilo que vai fazer bem, que vai colaborar para a construção daquilo que você quer ver crescer na sua vida, naquilo que você quer construído, né, nutrido, alimentado nessa alunação de touro. Legal? Essas são as previsões para a semana do dia 12 ao dia 18 de maio. Espero que seja uma limpeza aí maravilhosa, uma purificação, uma conexão com aquilo que realmente te alimenta, que é aquilo que realmente te nutre e aquilo que não serve mais. Beijo, tchau, já cumpriu o seu papel, bora para aquilo que realmente nos interessa. Legal? É isso, meus amores, uma excelente semana para vocês.